Livro do Êxodo, capítulo de número 29, os versículos de 38 a 46. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Vamos orar? Senhor, a sua palavra foi lida e desta feita com o propósito da pregação. Nós pedimos ao Senhor graça e misericórdia nesse instante, pois um pecador se aventura a tomar aquilo que é santo e perfeito, e por esta razão, se não for o teu Santo Espírito para nos auxiliar nesse momento, nada podemos fazer. Por isso então, no teu alto e sublime trono, tende misericórdia de nós, especialmente desse teu servo, dá-me graça, que os meus pecados, as minhas falhas, não sejam impedimentos para que o teu povo ouça a sua voz. Da mesma maneira te pedimos que o teu Espírito abra o coração de cada um daqueles que aqui estão, para que possam ouvir a sua doce voz pela palavra, e que saiamos daqui, ó Deus, completamente exortados a amá-lo cada vez mais, bem como também saiamos daqui revigorados quanto à fé e à alma, no que tange a esse amor para com o Senhor. Que o Senhor então nos dê graça e seja conosco. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando você vem à igreja adorar ou cultuar ao Senhor, os seus vizinhos e os seus parentes sabem que você está aqui. Nós sabemos que você está aqui. Mas Deus está onde quando nós estamos cultuando a Ele? Já pararam para pensar? Aonde é que Deus está quando nós nos reunimos em assembleia pública para adorá-lo? Pois bem, o texto que nós lemos nos trará informações sobre essa pergunta. Aonde Deus está quando o cultuamos? O capítulo 29 do livro do Êxodo nos registra então a conclusão da tenda da congregação, bem como também dos seus utensílios. E a partir de agora, o Deus que se revelou em Deus pactual, que deu a sua lei no capítulo 20 como selo de sua aliança com o povo de Israel, passa então agora a ensinar ao povo de Israel de que maneira Deus habitaria no meio deles e aonde Deus estaria como prova de sua habitação no meio do povo de Israel. O texto nos fala sobre 2 ofertas que deveriam ser efetuadas continuamente até o dia em que o Senhor Jesus viesse e oferecesse pleno sacrifício, vicário, expiatório, de uma vez por todas, para livrar-nos, não somente a nós, como aos crentes do Antigo Testamento, do peso e das algemas do pecado. Os capítulos de 25
até o capítulo de número 31 do livro do Êxodo, tratam sobre o culto e sobre a adoração pública. E por esta razão, então, nesse texto, Deus nos fala aonde Ele está e o que Ele faz enquanto o adoramos. O texto está dividido basicamente em 5 partes. Eu vou expor cada uma delas e depois nós iremos aplicar às nossas vidas. Em primeiro lugar, o texto nos diz que enquanto adoramos a Deus em culto público, Deus promete vir ao nosso encontro. Os versos 42 e 43 nos dizem: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. A promessa divina de quando o seu povo se reúne para adorá-lo é que Deus vem ao nosso encontro. E o texto nos diz que Deus está à porta da tenda da congregação, com o objetivo muito sublime de se reunir conosco, de se encontrar conosco, de receber nossas ofertas. O texto é categórico em dizer que os holocaustos seriam feitos na presença do Senhor, exatamente pela certeza, não de que o holocausto aconteceria, de fato sim ele aconteceria, mas a certeza absoluta era de que Deus estaria ali para se encontrar com o seu povo. Deus promete se encontrar com o seu povo diariamente, tanto pela manhã quanto pela tarde. E é interessante observar que nessa fala divina quanto ao culto, Deus está ensinando ao seu povo que o culto ou que a adoração não é algo executado apenas por um. Não há na adoração um único agente. Na adoração existem 2 agentes. Enquanto os homens rendem louvores a Deus, Deus promete estar na igreja para recebê-los. Nós não estamos aqui efetuando algo meramente mecânico ou religioso, ou porque não tínhamos outra coisa para fazer. Pelo contrário, a Assembleia dos Santos se constitui na união formal e pública diante dos homens, aonde Deus comparece à terra para receber louvores de todos aqueles que pertencem a Ele por adoção, salvos e comprados no sangue do seu próprio Filho. Na adoração, enquanto os crentes louvam e adoram a Deus, Deus está ao lado de cada um deles e formalmente no meio deles, para receber tudo o que for feito para a glória e para o louvor do seu nome. É por esta razão que a adoração não pode ser de um apenas, mas ela é de 2, ela é efetuada por ambos. A um compete receber e ao outro compete servir ou providenciar. Nós somos a parte que compete adorar e render, e a Deus e unicamente a Ele, a parte que compete receber e ser adorado. Na comunhão da igreja, dos santos, na adoração, a igreja assiste plenamente à presença de Deus. E Deus promete plenamente estar no meio do seu povo. É muito comum nós ouvirmos de alguns irmãos dizer que eles vão assistir culto em algum lugar. Essa frase, por mais que ela seja muito ingênua, ela é completamente errada. Você não vai assistir culto em lugar nenhum, a não ser que você seja Deus. No culto há um único espectador, o Senhor. E Ele não é passivo, Ele é ativo. Ele está interagindo com a sua igreja, à medida que a igreja o adora, ele recebe e de suas mãos ele providencia graça e misericórdia, socorro e consolo a cada um dos seus filhos. Nós, ao sairmos de nossas casas, não nos dirigimos à igreja para sermos entretidos, para sermos agradados, para fazermos algo como se fosse mecânico, físico e terreno. É bem verdade que o culto constitui-se de uma parte física e terrena,
mas a outra parte é espiritual e celestial. Na parte física encontramos nós num local, em hora marcada, debaixo de uma orientação, mas na parte espiritual, cada um de nós está diante do Senhor e o Senhor no nosso meio, e Ele está pronto para receber a nossa adoração e o nosso louvor. Os crentes, por esta razão, então, devem entender e compreender que enquanto eles adoram ao Senhor, Deus está no meio deles para receber o seu culto. É por esta razão que pensamentos, sentimentos, preocupações não podem ocupar o nosso coração nesse momento, porque a coisa mais importante a fazer é agradar aquele que é digno, e somente Ele é digno de ser adorado e cultuado por nós. Somente Ele é digno de receber aquilo pelo qual nós trouxemos para lhe entregar. Mas um detalhe interessante nesses dois versos é que Deus diz que vai estar à porta da congregação. Não é para ninguém correr e ir lá para onde está o diácono. Ele não está lá na porta. Deus não está lá fisicamente ou espiritualmente na porta da igreja. Você não deve entender assim. Quando Deus disse que estaria à porta da tenda da congregação para encontrar-nos, para nos receber em sua presença, a ideia que Deus está trazendo ao seu povo é uma ideia de relacionamento e é uma ideia de comunhão. Não pode haver adoração sem essas duas coisas, sem relacionamento e sem comunhão. Mas por que Deus disse que estaria à porta da tenda da congregação? Por que Ele não disse que estaria no meio ou no final da congregação, aonde lá estava a Arca da Aliança, sinal de sua presença perpétua entre o seu povo? A razão é simples. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3, os versos 22 e 24. Livro do Gênesis, capítulo 3, os versos 22 a 24. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A ideia de estar à porta da tenda da congregação remete a memória do povo de Israel e a nossa para esse texto. Deus está lembrando aos israelitas e a nós que Adão e Eva, por terem escolhido o pecado, foram expulsos de sua presença e por esta razão foram impedidos de se encontrar com Ele, ou seja, relacionamento, e foram impedidos de ter comunhão íntima e diária com Ele, Deus. Deus os expulsou do seu jardim-templo, purificando então o seu templo, dedicado tão somente à sua glória. Por esta razão, então, Deus agora se dirige a Israel e diz que a santa adoração prestada pela igreja naqueles dias só poderia acontecer mediante o sacrifício do Cordeiro que os espiava tanto pela manhã quanto pela noite, pois sem o Cordeiro não poderia haver relacionamento nem comunhão, não poderia haver culto nem adoração. É bem verdade que o livro do Gênesis relata mais de 2000 anos de história da igreja do Senhor Jesus Cristo, e em nenhum lugar é dito a maneira de culto de nenhum dos patriarcas.
Eu não estou dizendo que eles não cultuaram a Deus, todos eles foram adoradores do Deus vivo e o adoraram plenamente com tudo que tinham, mas nenhum lugar é dito sobre o culto, e a razão é simples: durante todo aquele tempo, enquanto não houve a determinação do sacrifício do cordeiro, Deus não abriu a porta para receber o seu povo. Os patriarcas andaram de modo ainda que pequeno e momentâneo na presença de Deus, mas não completamente. Eles viviam sim, eles desfrutavam sim da presença de Deus, mas não do modo como agora Deus insere Israel. Eles estiveram, durante todos aqueles tempos, dirigidos por sonhos, por visões, por interpretações. Anjos vinham, e a razão era simples: eles não tinham mais fé do que nós, eles não estavam em um momento melhor do que o nosso, faltava a instituição do sacrifício do Cordeiro, para abrir as portas da casa de Deus, as quais foram fechadas por ocasião da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Por esta razão, então, coisas incomuns relatadas nas Escrituras acontecem no momento ou no período dos patriarcas, mas não se repetem posteriormente. Eles desfrutaram em todos os tempos da santa presença de Deus, adoraram a Deus, mas não como a igreja passaria a adorar a partir do capítulo 29 do livro do Gênesis. Quando Deus diz que está à porta da tenda da congregação, Ele então diz ao seu povo que agora volta a ter comunhão com a sua igreja, a igreja que lhe pertence, e que por um instante foi privada de estar na sua doce presença, por conta da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva. Agora o tabernáculo está pronto, agora a ordem para sacrificar o cordeiro foi dada, agora Deus diz ao seu povo: eis que eu me encontro à porta da tenda da congregação, para vos ter na minha presença. E desta maneira Deus restabelece o acesso a Ele, à sua presença. Diariamente o cordeiro seria morto, e o sangue vertido anunciava que Deus estava no meio deles. O sangue derramado daquele cordeiro apontava que o sangue dos pecadores não seria derramado, e por esta razão eles poderiam estar na casa de Deus, adentrar a sua doce casa, a fim de o adorar e de o servir. Deus comunica ao seu povo que volta a ter comunhão com eles. A presença íntima de Deus com o seu povo, a qual foi perdida em Adão e Eva, quando pecaram, foi desfrutada em menor medida, pelos nossos patriarcas, mas agora é diferente. Agora há uma mudança teológica, há uma mudança em toda a estrutura da igreja, há uma mudança em Deus se revelar ao seu povo. Há uma mudança. A igreja chegou agora no lugar ou no ponto em que ela podia receber a ordem do sacrifício, e Deus voltaria a estar com o seu povo diariamente, tanto pelo amanhecer como pelo entardecer. Deus volta a ter comunhão com o seu povo. O povo agora pode adentrar a casa de Deus. Eles agora podem ser recebidos pelo Senhor. Comunhão pode agora haver. Relacionamento pode existir. Deus está à porta da tenda da congregação. Está voltando a ter comunhão com o seu povo. O holocausto que foi anunciado antes do anúncio dessa comunhão restabelecida, é a base dessa comunhão. A comunhão se dá pelo Cordeiro que vai morrer
todos os dias, manhã e tarde. A comunhão é baseada pelo sacrifício expiatório, aquilo que apontava para Jesus Cristo naqueles dias. Quando Deus então disse que estava à porta da tenda da congregação, restabelecendo sua comunhão com o seu povo agora gozando do privilégio de adentrar a sua casa, e isso por meio de um sacrifício expiatório. Deus está então dizendo que o querubim posto à entrada do jardim do Éden, aquela espada reluzente que tinha ordens para matar qualquer um que quisesse entrar naquela casa, agora temporariamente estavam sendo removidos, porque eles anunciavam o sacrifício de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele que, quando desse a sua vida na cruz do Calvário, os removeria de uma vez por todas e nos daria livre acesso à presença e à casa de Deus. Quando Deus disse que estava à porta da tenda da congregação, meus irmãos, Deus está comunicando à sua igreja que eles não têm mais por que terem medo de estarem com Ele. O querubim, o seu forte agente guerreiro, general de seus exércitos celestiais, agora eram impedidos de atacar o povo, porque o próprio Deus estava à porta da tenda. A espada, como disse Gênesis, que reluzia e que tinha ordens para matar, é segura pelas mãos do próprio Deus, e a razão é simples: o cordeiro está sendo morto pela manhã e pela tarde. A comunhão se dá em bases expiatórias, e é por esta razão que quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, o versículo 50 e 51, você entende agora porque que quando Jesus morreu, algo aconteceu dentro do templo. Diz assim as Escrituras, Mateus 7, 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu do santuário foi rasgado em duas partes, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus deu a sua vida em nosso favor. Talvez você esteja se perguntando, sim, mas o que é que isso tem a ver com Deus estar à porta da tenda da congregação? É simples. No livro do Êxodo, capítulo 26, os versos 30 e 31 nos explicam por que quando Jesus morre, o véu é rasgado. Diz assim o texto: farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Qual é o desenho que está no véu do santuário? Com querubins o farás de obra de artífice. Todos os dias, quando Israel comparecia à tenda da congregação, que avistavam o querubim pregado naquela cortina no interior do tabernáculo, vinha-lhes a memória que a morte estava ali, e por esta razão ninguém podia adentrar aquela casa. Quando Deus disse que estaria à porta da tenda da congregação, ainda que o véu estivesse completamente colocado no tabernáculo,
Deus diz ao seu povo que pelo cordeiro que era sacrificado, ele com as suas mãos impedia o anjo ou o querubim de cumprir a sua ordem, e com as suas mãos segurava aquela espada que tinha ordem para matar, e por esta razão o povo poderia entrar e assistir à sua presença. Deus começa a anunciar ao seu povo o evangelho na pessoa do seu Filho. E agora aquela separação que foi anunciada em Gênesis 3, 22 a 24. Deus diz que ela está com os dias contados. E quando Jesus morre, é esse véu que se parte. Exatamente o véu é tirado, porque Jesus removeu o querubim, ele removeu a espada, e agora nas mãos dele mesmo, ele tem as chaves da casa de Deus. E todos aqueles que estão nele têm direito a adorar o seu Pai e a ele. E todos aqueles que estão nele têm comunhão com o seu Deus. Quando Deus disse que estava à porta da tenda da congregação, Deus está dizendo exatamente que vai receber o seu povo. E que eles não precisam ter receio, não precisam ter medo. O anjo não fará mal, a espada não fará mal. O sangue do cordeiro, anunciado de manhã e de noite, impedia a ação do anjo e da espada. E definitivamente, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, agora o anjo é removido de uma vez por todas, e a espada é anulada completamente, e os pecadores redimidos, os crentes agora são chamados a adentrar a casa de Deus, e quem irá recebê-los? Deus disse: eu estarei à porta da tenda da congregação, para vos receber, para mim mesmo, e ali eu falarei contigo, terei comunhão com você. Meus irmãos, o nosso Deus é quem nos recebe dominicalmente nesta casa, separada para Ele, para o seu culto e para a sua adoração. É o nosso Deus que dominicalmente se prepara para ser amado por nós e adorado por nós. Dominicalmente, o nosso Deus comparece a esta casa para receber o culto devido a Ele, daqueles pelos quais Ele deu o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Ele então disse: eu estarei à porta para vos receber, e ali mesmo eu terei comunhão convosco. Quando você se prepara para vir à igreja, você entende que você vai encontrar o seu Deus? Você entende que quem estará à sua espera não sou eu, seu pastor, mas o seu Deus? É Ele quem espera por nós. E nós, como seus filhos, devemos adorá-lo e amá-lo, e receber e ter plena comunhão e relacionamento com Ele. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 129, diz assim: o que significa a palavra amém? Significa é verdadeiro, é certo. E depois o Catecismo completa e diz: mais certo é Deus em receber as nossas orações do que nós em querê-lo, em querer que Ele nos ouça. Mais certo é Deus em atender às nossas súplicas do que nós em querer que Ele as ouça. A razão para essa pergunta é simples.
Deus disse: eis que estou à porta da tenda da congregação, para recebê-los ali, para ter comunhão com vocês ali, para falar com vocês ali. A adoração, então, só é possível pelo sacrifício expiatório, anunciado pelo Cordeiro, que era morto ao amanhecer e ao anoitecer. Um tipo e um apontamento para Jesus Cristo e para a sua obra na cruz. Adoração implica em relacionamento e em comunhão. E dois estão juntos nessa ação. Um em oferecer, o outro em receber. Então, lembre-se disso, agora e por toda a sua vida, quando vier adorar o seu Deus. Ele está aqui para te receber. Em segundo lugar, o texto também nos diz que Deus está na igreja, santificando aqueles que o adoram publicamente. No verso 43, na parte B, o texto diz então que ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E no verso 44, Deus disse que consagraria a congregação, santificaria Arão e os seus filhos, para lhes serem sacerdotes. No culto público, nós oferecemos adoração ao Senhor. Deus recebe a nossa adoração, mas Deus também age no culto público. E Ele age santificando o seu povo pela presença da sua glória no meio do seu povo. Deus vem ao encontro do seu povo. Deus vem para se relacionar com o seu povo. E o objetivo, além de sua adoração, é operar grande transformação nas nossas vidas, a qual a palavra denomina como santificação. Pela presença da glória de Deus no nosso meio, no culto, Deus santifica o seu povo. Pela presença da sua glória, Deus santifica cada um dos seus adoradores. E santificação implica em separação. Deus está nos separando no momento do nosso culto, Ele nos separa do mundo e nos separa da conformidade com o mundo. Ao mesmo tempo em que Deus está nos separando do mundo e do modelo de vida que o mundo oferece, Ele também está trazendo-nos para junto dEle, para nos conformar à sua imagem. Através da sua glória, Deus usa o seu Santo Espírito para fazer com que o mundo saia de nós, mas para trazer-nos à sua própria glória por meio da santidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo de número 1, os versos 3 e 4, Pedro nos diz o seguinte acerca dessa conformidade que o Senhor está operando em nós, por meio da presença da sua glória no culto, santificando o seu povo. 2 Pedro 1, os versos 3 e 4, Pedro diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus, pela sua glória, está santificando-nos, está arrancando de nós tudo aquilo que ainda reside em nós, mas que pertence ao mundo e ao pecado. E ao mesmo tempo em que Ele trabalha para arrancar o mundo de nós, Ele está implantando o seu reino em nós. E o propósito é simples: fazer-nos coparticipantes da sua natureza. Seremos deuses? Não, mas seremos participantes da sua glória.
No culto, Deus santifica a sua igreja. Livra os crentes da corrupção e os aproxima do céu. No culto, Deus está removendo as marcas que o pecado nos deixou e, ao mesmo tempo, consolando-nos acerca dessas marcas e implantando as alegrias doces e serenas que se encontram nas mãos do seu Filho. Os crentes precisam compreender que Deus age no culto. E Ele está trabalhando a fim de nos conformar à sua santa e mui glória. Quer nos fazer participantes de seu reino e de sua natureza. Quando Ele então diz aos filhos de Israel: eis que estou à porta, e ali terei comunhão convosco, e ali vos santificarei, Deus está anunciando desde já aos seus filhos, àqueles e a nós, que tudo isso aconteceria plenamente e definitivamente na pessoa do seu Filho. O sangue vertido, não na cruz, mas no altar, era sinal da morte do pecador. Mas o pecador continuava vivo, então como isso era possível? A razão era simples, a penalidade era transferida. E a mesma coisa aconteceu conosco, quando o Senhor Jesus deu a sua vida em nosso favor. Os pecadores foram mortos, é o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 6. Mas nenhum de nós morreu. O que aconteceu então foi que a nossa penalidade foi substituída, para que as virtudes de Cristo fossem também aplicadas a nós. E desta feita nós hoje nos encontramos na presença de Deus para adorar a Deus e para sermos santificados pelo próprio Deus, por meio da sua presença gloriosa no meio da igreja. Os crentes precisam amar o culto. E não amar o culto porque o culto é o culto. Mas os crentes precisam amar o culto porque no culto há a presença glorificadora de Deus e santificadora. Esta é uma das razões, por exemplo, porque que todas as nossas reuniões não são culto. Porque elas não são feitas no dia do Senhor, nem debaixo do mandamento do Senhor. O culto público, o qual nós estamos agora trabalhando, agindo, adorando ao Senhor, ele é diferente, ele é específico. Há uma ordenança para ele, há uma promessa para ele, há um compromisso divino em estar na igreja. É lógico que em todas as reuniões que fizermos, Deus vai estar lá. Mas não dessa maneira. E não com esse propósito. Aqui é diferente. Esse momento é diferente. Esse momento é o único momento nas Escrituras pelo qual Deus convoca o seu povo para estar com Ele. As nossas demais reuniões são santas e abençoadoras, mas não há convocação nas Escrituras para elas. Elas devem ser cumpridas com rigor e com diligência por cada um de nós, porque o nosso desejo é de nos preparar para estarmos cada vez mais prontos para servir ao Senhor. E é esta a razão porque elas existem no meio da semana. Mas o culto público é diferente. As mãos gloriosas de Deus estão aqui. E por meio delas nós somos aperfeiçoados e santificados. E o Espírito Santo revela a Pedro e diz: meus irmãos, no culto público, vocês se tornam participantes, coparticipantes da natureza divina de Deus. Porque esse é o único momento em toda a história humana, aonde os pecadores, ainda nesta terra, experimentam coisas que vêm dos céus. Nós temos que amar o culto.
E a razão é exatamente por aquele que se compromete a nos receber e a nos santificar no culto. O nosso Deus. O nosso Deus. Em terceiro lugar, Deus disse que fala no culto com o seu povo. No verso de número 42, na parte final, ele disse, para falar contigo. No verso de número 44, na parte B, ele vai santificar e consagrar Arão e os seus filhos para serem seus oficiais. E no verso de número 46, Deus então disse que desta maneira estaria no meio do seu povo, o seu povo o conheceria como sendo o seu Deus, e ele no meio do seu povo. A revelação divina, o ato de se pronunciar, o ato de falar, é algo extremamente glorioso da parte divina. No culto, Deus então se compromete, e isso é maravilhoso, Ele se compromete a ser conhecido do seu povo. No culto, Deus assegura ao seu povo e diz, em nenhum momento eu serei estranho a vocês, porque eu me darei a conhecer a cada um de vós, porque falarei convosco e me apresentarei a vós. Isso é maravilhoso. O nosso Deus não é estranho, Ele é próximo. O nosso Deus se deu maravilhosamente aos nossos olhos. Ele confiou a nós o conhecimento acerca de si. Deus então vem à igreja para ser adorado, como nós já vimos, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, para nos fazer coparticipantes de sua natureza gloriosa, e agora para se dar a conhecer a nós. Deus confia os mistérios do seu ser a homens e mulheres falhos como nós, e o propósito é tão simples, mas é o mais glorioso possível: ter comunhão conosco. Dois estranhos não podem dialogar. Dois estranhos não podem ter coisas em comuns. Dois estranhos não podem ter afeição. Mas amigos, pessoas queridas, próximas, estas sim. E é desta maneira que Deus vem a nós. O seu desejo é fazer-nos conhecer quem Ele é, a sua vontade, a sua lei, as suas promessas, os seus planos para nós e a sua igreja em todas as partes do mundo e em todos os tempos. No culto, Deus se dá a conhecer ao seu povo. E é por esta razão que quando eu e você morrermos e formos para os céus, lá não será um lugar estranho, ainda que nós não conheçamos e não saibamos como é lá. E a razão é simples: nós conhecemos quem habita lá. Nós conhecemos quem habita lá. Deus está se revelando a nós, meus irmãos, nos trazendo o conhecimento precioso de si mesmo. No culto, Deus se mostra ao seu povo como Ele é e quais são as obras das suas mãos. E assim como num relacionamento entre pai e filho, a liberdade do pai em amar o seu filho e o filho em amar o seu pai, hoje nós temos liberdade em amar a Deus, porque verdadeiramente sabemos quem Ele é, o nosso Pai, e quem nós somos, os seus filhos. Dá para entender agora, quando a Bíblia diz que nós somos livres para adorar a Deus? Não é para fazermos o que queremos, é para fazer o que Ele quer, e a razão é simples:
porque antes éramos impedidos por conta do pecado e da condenação. A liberdade que nos foi dada é a liberdade de agora verdadeiramente não termos Deus como um estranho ou como um inimigo, mas de termos Ele como nosso Pai e de lhe sermos filhos. E somos seus filhos. Agora então os crentes conhecem Deus, se relacionam com Ele e podem amá-lo de modo completo e verdadeiro. Deus se compromete então a dar a conhecer a nós acerca de quem Ele é, promessas, leis e planos, a fim de que haja verdadeira liberdade para Ele ser adorado por nós e para que nós o adoremos. A palavra também nos diz ainda que Ele escolheu então Arão e os seus filhos como aqueles que irão falar de sua parte. Isso implica na pregação. Mas eu não vou tratar dessa parte agora. A partir do próximo domingo eu vou começar uma exposição em Efésios e no capítulo 4 eu vou tratar de quem prega. Mas uma das coisas que a igreja é ensinada nesse texto a fazer, assim como Deus ensinou a Israel, foi a orar e amar aqueles que são instrumentos para trazerem o conhecimento divino. E a razão é simples: eles são melhores do que os outros? Não. Mas Deus os escolheu para serem seus instrumentos. Nem foram os próprios homens que se escolheram para isso, mas foi o Senhor quem os escolheu para tal coisa. Mas eu vou tratar disso quando chegarmos no capítulo 4 da carta aos Efésios. Em quarto lugar, o texto também nos diz que Deus está no meio do seu povo. Observe comigo que nos versos 42, 43, ele diz que está à porta da igreja para receber o culto, estabelecer comunhão, dar-se a conhecer, santificar o seu povo. Mas no verso 46 e 45, ele diz que ele está no meio do seu povo. Ele habita no meio do seu povo, não somente na igreja, no culto, na adoração pública, mas também agora no meio do seu povo. Deus então assegura ao seu povo de que o culto não é o único lugar em que ele tem comunhão com o seu povo. É de fato o principal e o primordial na vida cristã. Mas ao sairmos da igreja não estamos orfanados, largados ou entregues a nós mesmos, como se não tivéssemos Deus nem Pai. Pelo contrário, soberanamente Deus então diz que uma das bênçãos do culto, Ele estende para além culto, que é exatamente o fato de ter comunhão conosco, de habitar conosco, de estar no meio do seu povo. Então Deus assegura a sua igreja de que Ele habita na adoração pública, mas também que Ele habita na adoração particular. E é por esta razão que eu e você precisamos ler a palavra, orar e cantar diariamente, porque diariamente o nosso Deus espera de nós culto e adoração particular. A base do culto doméstico e do culto particular é exatamente a promessa e a garantia de que Deus habita no meio do seu povo. E da mesma maneira como no culto ele se encontra para receber adoração, e essa adoração ela é na base do sacrifício expiatório, da mesma maneira no culto particular e familiar. Devemos adorar o Senhor na nossa segunda, terça, quarta e por aí vai, tanto pessoalmente como na nossa família. Porque a palavra diz: eu estou no meio do meu povo.
e habito no meio do meu povo, em comunhão com o meu povo. Então compete ao meu povo prestar louvores e adoração de modo particular e também de modo familiar. Quando Deus diz que está no meio do seu povo, a ideia é de um rei que constrói o seu palácio no centro da cidade, que é a principal do seu reino, e agora, estando ali no centro, ele habita no meio do seu povo. Continuamente e particularmente ele está com o seu povo, e quando um rei era entronado e habitava no meio do seu povo, a ideia era de assegurar àqueles que estavam debaixo de seus domínios governo e proteção, e da mesma maneira Deus faz conosco. Ele habita no meio do seu povo, nas nossas vidas, nas nossas casas. Ele está conosco, e assim como Ele santifica-nos no culto pela sua glória, agora pela sua presença conosco diariamente, continuamente, tanto de modo particular como familiar, Ele trabalha para construir-nos edifício santo e vivo, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2. Diariamente, Ele nos faz sua habitação. E agora a sua presença diária nas nossas vidas marca que nós lhe pertencemos. Ele está tomando posse de nós, arrancando o mundo de nós, as marcas do pecado. Está trazendo o seu reino para nós. Agora somos o seu reino, somos a sua casa. O Espírito habita em nós, é o que diz a palavra. Coisas dos céus estão agora na terra. Aonde? Nos crentes, dentro dos crentes, no coração dos crentes. Somos sua propriedade, somos o seu povo. Deus não está mais numa arca, ou num lugar, num tabernáculo, mas agora na igreja, tanto corporativamente, reunida no culto, quanto individualmente, quando cada um vai para a sua casa. Ele diz, eu estou no meio do meu povo. Afirma, Deus afirma viver no meio de nós e em nós. Ele garante isso a cada um de nós. Somos dele, e ele diz, eu sou seu, eu sou de vocês. Pelo fato de eu viver no meio de vós, eu trago segurança, tranquilidade, esperança a cada um de vós. Vossas vidas estão guardadas no meu poder, é o que diz Deus. Eu estou no meio de vós, eu sou o seu rei, eu sou o seu Deus. Deus garante estar no meio da sua igreja. E diariamente, de modo particular e familiar, nós que somos o seu reino, sua propriedade, devemos lhe render glórias e majestade, em adoração particular e também em adoração familiar, preparando-nos diariamente para esse momento glorioso, que é a consumação de toda essa adoração durante a semana. É esse momento que nós estamos vivendo agora. E nele todas as graças e todas as dádivas dos céus são agora disponíveis para o seu povo. Deus nos santifica, fala conosco, tem comunhão conosco, relacionamento, somos agora alimentados, somos agora edificados, Ele recebe nossa adoração, ainda que de mãos pecadoras, Ele recebe, e o sangue de Cristo cobre todas as imperfeições. E Ele as recebe como perfeita, como algo que lhe agrada. Deus está no meio do seu povo. É o que Ele disse. Tanto no culto particular, o que estamos vivendo agora, quanto na nossa vida cotidiana, quando nós sairmos daqui. Ele está no meio do seu povo. Mas em quinto lugar, o texto também nos fala sobre o que Deus espera do seu povo. Os versos de 38 a 41 nos dizem sobre o holocausto. Um cordeiro oferecido pela manhã, o outro à noite, isso deveria ser feito continuamente até a vinda do Senhor Jesus Cristo.
E o que é interessante, depois da morte e ressurreição de Cristo, continuamente Cristo faz intercessão por nós. Não mais morrendo na cruz, mas agora como Cordeiro vitorioso, assentado à destra de seu Pai. A sua intercessão é diária, tanto pela manhã quanto ao entardecer, que eram símbolos de que todo o dia estariam cobertos pelo favor de Cristo, pela sua misericórdia. O texto então nos diz que Deus espera do seu povo ofertas de amor, devoção e santidade. O sacrifício é uma exigência divina. O custo daquele sacrifício pertencia ao povo, o povo deveria trazer os cordeiros. O benefício era para o próprio povo, Deus promete consolar e edificar a nação, os crentes, a igreja. Promete por meio deles perdoar diariamente os seus pecados. Ao mesmo tempo, promete receber os agradecimentos pela sua misericórdia dispensada diariamente sobre eles. A morte não os alcançou durante o dia, nem também durante a noite, e por esta razão, de manhã e ao entardecer, o cordeiro era morto. Mas os sacrifícios que naquele momento cumprem um tipo da intercessão contínua e eterna que Cristo faria pelo seu povo, significam que Deus espera ofertas do seu povo. Deus espera ofertas do seu povo. É bem verdade que nos dias de hoje nós não precisamos trazer mais cordeiros à casa de Deus para serem mortos. Nem muito menos a um altar onde nós venhamos a queimar um pão ou a derramar uma medida de vinho sobre ele como oferta ao Senhor. Mas Deus continua a esperar de nós sacrifícios espirituais. Que sacrifícios são esses? Deus espera de nós orações, o desejo no coração do crente de falar com Ele. Ele disse: eu tenho prazer em falar com vós. O mesmo é esperado por Deus, que nós tenhamos prazer em falar com Ele. Deus espera que nós o adoremos, cantemos a Ele, o elogiemos pelas obras de suas mãos, não queiramos elogios para nós, mas para Ele. A leitura da palavra todos os dias, culto particular, culto familiar, tudo isso são sacrifícios espirituais que devem ser oferecidos ao Senhor. Todos os dias devem ser trazidos à presença de Deus. Os crentes devem fazer isso com humildade, reconhecendo a sua dependência de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecendo que eles têm obrigação de fazer isso. É uma moeda de dois lados. Com a alma e com o coração nós fazemos por amor a Deus, mas com a mesma alma e com o mesmo coração entendemos que é nosso dever e por esta razão não fazê-lo se constitui pecado. Transgressão, ao mesmo tempo que os crentes também não podem esperar bom tempo para fazer isso. Ou desejo, hoje eu estou com tanta vontade de ler a Bíblia, eu vou ler pelo menos uns 10 livros. Não espere isso. Você é pecador, a alma milita contra a carne, os impulsos da sua carne tentarão devorar o seu desejo e a obrigação de adorar o seu Deus. Mas por esta razão é seu dever lembrar da adoração diária e de sacrifícios. Agora não mais de animais, mas espirituais. Devemos buscar então sermos rigorosos nesses sacrifícios, sem sermos mecânicos, mas o rigor que leva o coração à obediência com entendimento. Observem que o cordeiro, tanto pela manhã quanto à tarde, eles eram sacrificados em conjunto com pães e vinhos. O que significa que se os crentes se ausentarem da presença de Deus, suas almas morrerão de fome. Se não estivermos diariamente na presença de Deus, grande fome padeceremos em nossas almas.
É por esta razão que Jesus disse: quem não comer do pão, da minha carne, ou não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quando os crentes se ausentam do culto ou diariamente da presença de Deus, suas almas caem em profunda fome. E junto com a fome vem a fraqueza, e o pecado se sobressai, e grandes tragédias acontecem na vida do crente. Por esta razão, não se aparte da presença do Senhor. Somente nela nossas almas encontram alimento. Eu quero fazer apenas uma única aplicação desse texto. Eu tenho 5, mas o nosso tempo não permite, então eu vou fazer apenas uma. No culto, quem está à sua espera é o Senhor. Por esta razão, você não pode tratar o culto com um coração ou tratá-lo de só menos importância. O que é que eu quero dizer com isso? Nos dias de hoje, nós estamos sendo ensinados, doutrinados, e a internet tem sido um grande pastor na vida de muitos, e tem ensinado as pessoas que o culto tem que ser empolgante, e que você tem que adorar a Deus de todo o coração, porque Deus quer o coração. Ele não se importa com aquilo que faz, com o que você faz, mas apenas com o seu coração. E por esta razão, muitos crentes também estão sendo ensinados de que, já que Deus se importa com o coração, hoje o meu coração não está empolgado para ir à igreja, então não vá. É o que nós ouvimos. Você vai ser hipócrita diante de Deus? Ah, não, pastor, meu coração estava no futebol, não sei o quê, e tarará. Ou a mulher, com as coisas para fazer, e assim por diante. Então, o santo padre da internet tem ensinado aos crentes, de um modo em geral, que você deve ir à igreja quando sentir vontade. Meus irmãos, esse negócio de sentir vontade para fazer a obra de Deus é do inferno para uma banda. Nós não temos a liberdade de sentir vontade para fazer a vontade divina. Porque se esta vontade nos fosse dada, seríamos senhores dela e daquele que nos ordenou. Você precisa entender que no seu coração habita um inimigo feroz, que vai lutar com tudo que tem, ainda vai chamar auxiliares para arrancar de sua alma tudo aquilo que esteja nela, que queira servir a Deus. Então, se você não sentir vontade de orar amanhã de manhã, ore. Porque a sua oração será ouvida não pela sua vontade, mas por alguém que poderosamente disse: eu vou estar lá. E a razão dele estar lá não é porque você presta, mas é porque Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário. Dá para compreender? Ah, eu não quero ler a Bíblia. O problema é seu, leia. Esse negócio de hipocrisia diante de Deus é uma arma de Satanás. Leia, porque a Bíblia diz que a palavra distingue tudo o que há em nós, ao ponto de separar coisas que existem na alma, como diz aos Hebreus. E se ela faz isso, ela também é poderosa para reverter a sua falta de desejo em ler a palavra, em cultuar e em orar. Então, presta atenção nisso. Você está desanimado para vir à igreja? Não tem problema. Está abatido? Ah, não quero ir à igreja e tal. Fique em paz. Não, eu não quero ir hoje à igreja. Quero ficar em casa, no sofá. Não tem problema, fique tranquilo. Quem vai estar à sua espera no culto não serei eu, mas Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, é quem vai lhe esperar. Então, o meu conselho como seu pastor é que você arranje uma boa desculpa para ele, para justificar a sua negligência e o seu pecado. Mas como nós não temos nenhuma desculpa plausível para lhe dar,
Então, o meu conselho é que você supere o desânimo da carne e creia piamente que o Deus que lhe espera é poderoso para avivar a sua alma e reanimar o seu coração. Então, dá para entender? Não tem vontade de ler a Bíblia? Isso é uma coisa comum, gente. Você é pecador, eu sou pecador. Tem dias que eu também não quero ler. Mas cumpre a mim e a você, como filhos de Deus, agora animados por esta promessa de que Ele nos espera, a ler a sua palavra, na firme esperança de que o seu Espírito animará a minha alma e o meu coração. Então não se sinta a pior das criaturas se você viver isso, nem o maior dos pecadores se você não quiser vir à igreja apenas porque não quer vir. Mas será o pior dos pecadores se não vier. Aí Cristo soberanamente derrama o seu sangue e perdoa o seu pecado. Aí você volta a ser um pecador comum, redimido. Mas creiamos, meus irmãos, no poder de Cristo e na sua presença no meio de nós, para avivar a nossa alma e reanimar o nosso coração, que sofre diariamente com as investidas de Satanás, do mundo e do nosso próprio pecado. Que Deus nos dê graça e que haja grande disposição em nossas almas para amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive nesse momento, quando você não sentir vontade. E você vencerá essa tentação e irá adorar o seu Deus e receberá da parte do seu Deus grandes bênçãos. Que Deus nos dê graça.